Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Bom dia especial a todos os servidores públicos do município de Caicó. Ontem esteve aqui no nosso programa o novo secretário, a pessoa que ele substituiu, o Pedro Jorge, né? Ele fez, inclusive, várias declarações, por exemplo, de que pegou o município praticamente quebrado, numa situação muito difícil, de que já registramos aí, por exemplo, 7 repasses de FPM zerados, quase 6 milhões de reais zerados por dívidas com relação ao INSS, que foi descontado do servidor, mas não foi repassado para a União. E como você ouviu atentamente a entrevista, eu queria que você esclarecesse, né? O que você ouviu ontem, o que é que você tem a falar sobre isso? Certo. Marcos, eu gostaria inicialmente de começar fazendo uma retrospectiva da minha entrada na gestão municipal como secretário de Tributação e Finanças do município de Caicó, que se deu em 7 de agosto de 2017. Certo? Gostaria de fazer uma retrospectiva, que eu deixei a gestão dia 20 de março. Iria dar uma entrevista coletiva na terça-feira, certo? E não consegui dar essa entrevista, até me segurei para dar essa entrevista por causa da pandemia, que não é só Caicó, é a nível mundo. Eu não queria dar entrevista porque eu achei que não era o momento. O momento é de muita cautela, de você parar e pensar. Então, assumi a Secretaria de Tributação e Finanças do município de Caicó, dia 7 de agosto de 2017. Certo? Sabendo a situação que estava na Secretaria. E assumi porque eu gosto de desafios. Muito de desafios. Então, quando eu assumi a Secretaria, em agosto de 2017, eu sabia que desde junho, aliás, antes de junho, mas eu trouxe aqui para vocês só junho. Em junho de 2017, o FPM teve 2 parcelas, que chamam parcela zerada, mas eu não considero parcela zerada porque a parte constitucional da educação e da saúde fica no município. No mês de julho, mais 2 parcelas. No mês de agosto, o mês que eu assumi, 3 parcelas zeradas. Eu assumi dia 7, dia 10, já veio a primeira zerada, certo? Em setembro, mais 3 parcelas, certo? Em outubro também as 3 parcelas zeradas. Assumi, eu creio que todo Caicó lembra, em meio a greves, pegamos 3 greves seguidas e parti para o diálogo com o sindicato, diálogo com todos os servidores. Abri as contas do município para os sindicatos, coisa que ninguém nunca tinha feito. Mas por que você fez isso, Fábio? Para mostrar a situação, que a situação não era boa. Era uma crise tremenda. A secretaria, os auditores da Secretaria de Tributação e Finanças, todos os colaboradores de lá, eles recebiam uma produtividade, até 2017, de R$ 800. E eu via muita insatisfação no serviço, certo? Em decreto, aumentamos essa produtividade, mesmo no meio da crise, para R$ 1.200. Alguns me chamaram de louco. Senão eu vou apostar. Apostar porque eu vinha do setor privado, tinha trabalhado somente no setor privado, e gosto muito de apostar nas pessoas. E eu sei que você dando condições de trabalho, não só financeiramente, mas condições no próprio mobilizado da secretaria, você poderia ter um bom resultado. E assim tivemos. Para você ver, já em janeiro de 2018, a produtividade foi equiparada à produtividade que a infraestrutura já recebia há anos. A arrecadação do ano de 2017, ela foi 11.806, isso do ano. Em 2018, 12.730, um aumento de R$ 924 mil. Em 2019, ano passado, 14.146.727, um aumento de 1.415. Então,
o pessoal da tributação e finanças, eles bateram todas as metas que a gente passava para eles. Para você ter ideia melhor ainda, até o dia 20 de março, o dia que eu saí, a Secretaria de Tributação arrecadou para os cofres públicos do município de Caicó R$ 6.718.510,81. No mês de março foi arrecadado R$ 804 mil. Depois que você saiu, no caso? Não, isso até o dia 20. Sei. Certo? Até Então o você dia faz 20. uma comparação, por Até exemplo, o dia 20 de de março. uma arrecadação de quando você estava lá e de uma arrecadação de quando você deixou a secretaria, é isso? Não, eu estou fazendo aqui um comparativo do quanto a secretaria conseguiu aumentar a arrecadação de um ano para o outro, certo? E o que aconteceu de lá para cá? Deixei a secretaria com salário em dia, diferente de quando eu recebi, que não estava salário em dia e que passei por 3 greves, certo? Em 2017, além da produtividade, eu acho que você lembra e os ouvintes vão lembrar, nós baixamos um decreto de contenção de gastos do município. Até o ar-condicionado do centro administrativo tinha hora de ser ligado, certo? Apostei em treinamento porque os servidores da tributação, eles foram concursados, foram empossados e não foram treinados. Coloquei ponto eletrônico de produtividade, mas colocamos um ponto eletrônico lá, onde todos hoje estão adaptados e bem adaptados com esse ponto eletrônico, certo? Partindo da entrevista de ontem, eu elenquei alguns pontos. Por exemplo, quando se fala em 7 FPM zerados, certo? Nós tivemos 2 FPM zerados em fevereiro. Desse ano. Isso. 2 em março e 1 em abril. Então, contabilizando 5 FPMs zerados esse ano. E não 7, como disse o Pedro Jorge? E não 7. São 5 FPMs zerados. Está no portal que você abriu até aqui ontem, do Banco do Brasil. Qualquer cidadão pode abrir isso aí e verificar que são 5 FPMs zerados. E esse acréscimo de mais 2 FPMs que o secretário se referiu, você acha que foi o quê? Como é, Marcos? E esse acréscimo, porque no caso ele ontem divulgou 7 repasses zerados. Você agora traz pra gente 5, né? 5. A conta não bateu, então? Não bate. Não bate. Eu não sei de onde ele tirou mais 2, mas em janeiro os 3 vieram ok, certo? Quanto a dívidas com o INSS, que você perguntou aqui, nós temos um parcelamento de 2013, que hoje o saldo devedor é R$ 10.999. Um parcelamento que foi negociado dia 27 de maio de 2013. Temos outro parcelamento com o INSS que foi negociado em 13 de novembro de 2017, que hoje o débito é R$ 692 mil. A soma disso aqui dá 11 milhões e 500 mil reais. Certo? Isso então, para que o ouvinte possa entender, então você acha que esses repasses que foram zerados, né? E você inclusive já citou que quando assumiu a secretaria também já teve muitos repasses foram zerados ao longo dos últimos anos. O ano né? 2017 quase todo, qualquer ouvinte pode consultar, certo? Só é botar aí o FPM, repasse de FPM no Google que vai aparecer, pode consultar Caicó e consultar o ano 2017 foi quase todo zerado. Isso para pagar essa dívida que foi acordada? Não dívida, isso é previdência não repassada no mês, certo? Por que o FPM vem zerado? O INSS, agora no mês de março, é para ser pago até o dia 20 de abril. 20 de abril não se consegue pagar o INSS. O INSS do município de Caicó, o de fevereiro foi R$ 1.413.861. R$ 1.413.861,81, certo? Então, quando você não paga esse INSS, o governo federal já retém do FPM do município. Quando você não paga, no caso, na data do dia 20. Isso, exato. A próxima cota já vem retido. Já vem retido,
certo? Mesmo que o município pague depois, por exemplo, pague fora desse prazo? Marcos, quando é dado, após dado o comando, não tem mais, você pode pagar, mas não tem mais como tirar esse comando, porque esse comando é Brasília e após o comando tem que ser retido, certo? Tem que ser retido. Então, o município, por exemplo, digamos que o município tem até o dia 20 para pagar, para repassar a Previdência, não é isso? Isso. E o município, por algumas questões, não consegue cumprir esse prazo. Então, como por saber que no próximo mês a cota já vai vir zerada, o município não paga, então. Ele faz a opção pela retenção no FPM. Não, por exemplo, se for pago desse mês, certo? Dia 20, o próximo mês é mês zerado, certo? O próximo mês o FPM entra normal, certo? E vai ter o mesmo desconto. Desconto do parcelamento da Previdência, desconto de precatório, que também é descontado no FPM, descontos constitucionais, saúde e educação, certo? Saúde e educação, que vai para a conta tanto do FUS como para a conta do Fundeb. Isso aí não deixa o governo federal, o STN, só faz o desconto após deduzir o desconto constitucional da educação e da saúde, certo? Então, fornecedores. Inclusive, o Pedro disse que o município hoje deve 19 milhões de reais a fornecedores. Isso. Nós tivemos uma reunião no início desse ano com os secretários, a controladora e o contador do município. E era alertado para que os secretários tivessem cautela nas despesas, certo? O município, Marcos, do meu ponto de vista, tem que tratar não como despesa. O município tem um gestor, seja de qualquer pasta, ou seja o gestor do município, ele tem que se perguntar antes de efetuar qualquer compra, qual benefício isso vai levar para a sociedade. Você tem que estar pensando na sociedade, você tem que estar pensando no público, certo? Então, ele falou aqui em 19 milhões. Na minha saída, eu puxei. E outra, isso é um débito que não é um débito do antigo secretário. Não é um débito do ex-secretário. Da gestão? É um débito de Caicó, é um débito da gestão, certo? Eu não fiz esse montante todo de compra. Minha secretaria, muito menos. Minha secretaria, eu investi em equipamentos. Investi agora no final, comprei umas impressoras, porque é a secretaria que arrecada. Comprei impressoras para finanças, para contabilidade. Mobilei o que faltava. Coloquei o que faltava dentro de cada secretaria. Mas a sua parte não tem o controle dessas compras, por exemplo? Ou cada secretaria fica à vontade para comprar o que quiser, mesmo que não seja essencial, como você mesmo disse, que você deixa entender que algumas compras não são essenciais para a população. É isso que eu pergunto. A sua parte, no caso, a parte que você comandava, ela não tem esse controle dessas compras? Não, eu sempre bati na tecla, inclusive em 2017, para que fosse criado um setor de compras do município, englobando o município todinho, certo? Na minha saída, eu puxei um restos a pagar, tá aqui, relação de restos a pagar por credor, fornecedor, de 5.626, onde a maioria é da saúde, certo? Onde a maioria é saúde. Então, falando você me perguntou se eu tinha conhecido, não tinha o controle, né? Marcos, a partir de junho de 2019, certo? Mais precisamente dia 4 de junho de 2019, eu me deparei com... Estava em casa e soube até pelo blog de Marcos Dantas, certo? Soube pelo blog de Marcos Dantas que a tesoureira que eu confiava tinha sido exonerada do seu cargo no município de Caicó. É uma pessoa que é efetiva. Eu passei uns 3 meses, logo quando assumi o cargo, observando ela. E escolhi ela porque eu pesquisei bastante sobre a capacidade e sei o quanto ela é rígida e dura a se fazer um pagamento, certo? Então, quando eu assumi a secretaria, o secretário de Finanças não tinha nem uma sala no centro administrativo.
montei essa sala, certo? Os fornecedores que já foram na minha sala, sabem que eu não estou mentindo, criei um fluxo lá, são 4 birôs, para a gente ter esse fluxo, porque a nossa meta era chegar a não receber mais nenhum fornecedor. Por quê? Não receber mais fornecedor? Porque o fornecedor iria receber em casa, no seu e-mail, na sua loja, já o dia do seu pagamento dentro da ordem cronológica. É a famosa ordem cronológica. Isso. Exato. Exatamente. Então, com a saída da tesoureira, a tesouraria passou a funcionar em outra sala, certo? E assim, eu passei desde junho a não ter mais esse controle de pagamento. Você não tem mais autonomia, Fal? Não. Até julho do ano passado você tem autonomia na secretaria. Isso. Você veja o seguinte, você pergunta, você não tem mais autonomia. Eu posso planejar alguma coisa somente olhando o extrato? Quando eu peço um extrato, para você ter ideia, nem senha mais do Bradesco, que o secretário tem direito a ter uma senha, um token do Bradesco, eu tinha. Eu sempre que eu queria um extrato, eu pegava lá embaixo com a Ana Paula, no próprio Banco Bradesco, que funciona dentro do centro administrativo. E até então você tinha essa senha, você tem todo esse controle. Isso. Deixou de ter depois que a Diva, é isso? O nome a Diva assumiu a tesouraria, foi isso? Isso, assim, porque a tesouraria passou a funcionar em outra sala, certo? Na sala 206, no segundo andar. Inclusive, todos os fornecedores de testemunha que chegavam para mim atrás de pagamento e eu mandava procurar a outra sala. Por quê? Porque foi determinado, eu cheguei a indagar isso aí, até então, foi determinado que os processos passavam diretamente da controladoria, certo? Após o parecer, passava para o gabinete. Então, pagamento passou a ser de junho para cá, do dia 4 de junho, com o gabinete. O prefeito sempre me chamava e dizia, vamos pagar fulano, ciclano, ciclano, ciclano. Às vezes eu ia lá até separar o processo, às vezes não. Para você ter ideia, nesse mês agora que antecedeu minha saída, eu passei mais de uma semana sem entrar na sala de tesouraria. Eu não tinha o que ver lá. Você acha que essa atitude, por exemplo, de tirar uma tesoureira que você tinha indicado, que era uma pessoa de sua confiança, uma pessoa que você julgava ser muito competente, e ter colocado outra pessoa, de tirar da sua sala, a tesouraria deixou de ser um serviço, digamos assim, inserido no mesmo espaço das finanças? Você acha que isso foi o quê? Foi um gesto de desconfiança do prefeito com relação a você? Ou foi porque ele queria assumir realmente esse controle? Olha, são N motivos, mas o principal motivo que gerou isso aí, eu deixo isso bem claro com o próprio gestor, inclusive, Marcos, o gestor, não tenho nada contra o gestor Batata, então só agradecer por ele ter me dado a oportunidade de ter passado na pasta. Inclusive, ele me liga sempre, eu sempre atendo, inclusive me ligou ontem, falando de finanças, eu disse, tenha calma que vai ser aprovado hoje, foi aprovado ontem, 89,6 milhões para recomposição de ICMS e de ISS para os municípios, certo? Mas essa autonomia foi tirada por vários motivos. Existe um grupo que queria tirar os poderes, porque começou a gerar boato dentro do próprio servidor que eu seria candidato a prefeito. Foi a partir daí que a coisa desandou. A partir daí o negócio desandou, certo? Pode estar dando certo como for, mas vamos cortar ele aqui, certo? Isso era conversado claramente nos corredores da prefeitura. Esse boicote começou pela mudança da tesouraria? Eu acredito que sim. O prefeito me disse que não, ele tem um motivo dele, mas eu acredito que sim. Começou por aí, porque foi pedido por alguém que tirasse ela, começasse a tirar. Como pedido também que me tirasse da gestão, pedido que tirasse outras pessoas que eu indiquei para a gestão. Voltando à questão dos fornecedores. O município hoje deve 19 milhões de reais aos fornecedores? Não. Não deve esse total de 19 milhões. Inclusive, eu vou até depois conversar com o contador do município. Muitas vezes, Marco, é o seguinte, eu estou aqui com 5 milhões de fornecedores, 5 milhões e pouco de fornecedores que o município deve. Isso aqui sim. Que é o que o município deve, na sua opinião? Agora é o seguinte, muitas vezes é pago alguma coisa, por exemplo, é pago uma folha e não é dado baixa. Então essa folha está dentro, pode estar dentro, ter alguma folha dentro dos 19 milhões, que só a folha é 5 milhões.
Os encargos sociais, como é retido no FPM, o retido no FPM não foi baixado ainda a Previdência, que é 1.400.000. Pode ter mais de um mês que não foi baixado ainda, certo? Então, tem muitas questões muito esquisitas para se levar em conta, né? Mas o Pedro ontem até citou um exemplo de um fornecedor que estaria 8 meses sem receber na prefeitura de Caicó. Ele não disse diretamente, eu até provoquei, mas ele disse que não sabia disso, mas deixando entender de que você pagava, por exemplo, quem você queria, né? As pessoas que tinham uma certa a aproximação a você recebia antes dos outros. Isso acontecia realmente? Não, isso Os não, fornecedores amigos de FAO recebiam antes de quem não era amigo? não, isso não acontecia, Marco. Até para você ter ideia, é o seguinte, eu tenho uma empresa de contabilidade na cidade, certo? Sou contabilista e eu, como secretário de tributação e finanças, tenho acesso a todo o sistema da tributação, tinha uma senha na tributação, certo? E nunca liberei, nunca usei. Pode pesquisar no sistema da tributação, o sistema dá esse relatório, quantas vezes eu acessei o sistema da tributação. Nunca acessei, por quê? Já para não gerar nenhum desconforto e nenhum servidor achar que eu estava favorecendo A ou B, certo? Principalmente meus clientes, certo? Então, isso não existia agora. Existe, sempre nos chega aqueles pedidos. Agora, sim, quando eu assumi, tinha uns restos a pagar de 2016 que foram todos pagos. Inclusive, tinha uns contratos do tempo de 2016, de outubro, novembro, dezembro e 13º, que foram pagos em fevereiro do ano passado. R$ 960 mil. Isso aí foi pago em fevereiro do ano passado. Quem geralmente pede, por exemplo, para que um secretário de tributação pague um fornecedor? É o prefeito, é um secretário, tem pressão para isso? Como é que é isso? Eu queria entender esse critério. Digamos que, por exemplo, eu e Geraldinho, nós fornecemos para a prefeitura de Caicó, né? Aí Geraldinho recebeu e eu não. Alguém pediu para que Geraldinho recebesse? Como é que são esses critérios? Depende, isso é muito relativo. Você primeiro tem que ver, o secretário tem que ver a ordem cronológica. Tem que bater sempre na ordem cronológica. Mas ela é seguida, a ordem cronológica? A ordem cronológica do município de Caicó não estava sendo seguida. Por quê? Até o mês de junho, que é onde eu tinha esse controle na minha sala, todos os processos lá, a gente conseguia separar e a gente estava chegando aos 60%, 65% da ordem cronológica. Após isso aí, a ordem cronológica não era mais seguida, até porque não tinha recurso, ficou muito escasso. Os municípios, não só Caicó, mas de todo o Brasil, passam por uma dificuldade imensa financeiramente, não é só Caicó. Então, você paga a maioria dos processos que são pagos em Caicó já tem até passado o período da ordem cronológica. Então, você vai pagando aqueles que, por exemplo, máquinas que fazem limpeza na cidade, certo? Aí vai sendo priorizado. É por aí que as coisas acontecem, dessa maneira, certo? Fal, você, durante muitos meses, né, você foi tido, por exemplo, como alguém que realmente organizou a folha de pagamento do município de Caicó, só que essa coisa começou a desandar, né? Por exemplo, eu digo isso porque todos os dias eu estou aqui na rádio e eu recebo cobranças de pessoas, olha, cobra do prefeito, cobra do FAO, não recebi ainda, e de uns 5 meses para cá, realmente o município ele não vem conseguindo pagar a sua folha do pagamento em dia. O que é que desandou? Por que é que aconteceu isso? Por que é que até então se conseguia pagar a folha dentro do mês e de uns 6 ou 7 meses para cá, isso acabou realmente desandando? Olha, Marcos, você veja o seguinte, que inclusive o próprio consignado nós tivemos muito problema com o consignado do Bradesco. Nunca tinha acontecido até então da gente virar um mês para o outro sem pagar consignado do Bradesco. Isso aconteceu justamente em junho, julho e agosto. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós pagamos esse salário cheio para o banco debitar direto da conta do servidor. Isso foi um caos, certo? Mas, você veja só, como as datas batem, junho, julho e agosto. Esse consignado, a maioria dele é o da saúde, certo?
A saúde é algo que é muito caro e o que entra no FUS realmente não dá para pagar. A folha da saúde de Caicó não se paga, tem que injetar muito recurso próprio. Quando eu tinha o controle, a gente conseguia, com a Secretaria de Tributação, todo mês, juntar o dinheiro de uma secretaria. Tanto que você via que, primeiro que eram pagas chamadas demais secretarias, que eram 11 secretarias que eram pagas imediatamente, logo após o Fundeb e depois a saúde. Não era prioridade da saúde ficar por último, não, é porque realmente não tinha o recurso que a gente teria que injetar lá de recurso próprio na saúde de Caicó. A saúde é muito cara. Por que é que, por exemplo, o município não pagou os contratados do mês de janeiro nem as rescisões? Você estava lá, inclusive, ainda, né? Tava, isso. Olha, os contratos do mês de janeiro com as rescisões, os contratos venciam em dezembro, aditivaram por mais um mês, se eu não salvo engano, foi o mês de janeiro, e o RH, quando gerou a folha, gerou salário com rescisão. Isso gerou um montante de R$600 mil, só esses contratos. Então, inclusive, eles são da saúde, inclusive da educação também, gerou um pouco de problema, mas foi pago. E da educação, inclusive, teve um áudio de uma professora que rodou o mês de janeiro todinho aqui na cidade, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E eu estava até em Natal, recebi tinha que fazer uns exames e recebi esses áudios dessa professora. Então, esses áudios dessa professora mostram, mais uma vez, que eu não tinha planejamento nenhum das finanças do município de Caicó. Esse áudio dessa professora deixa claro que chegou lá e eu não estava, tinha que fazer uns exames e ela foi falar com o prefeito. Mas, Fal, me desculpa a franqueza, mas, por exemplo, você deixa entender de que desde julho do ano passado que você perdeu o controle das finanças de Caicó. Por que você nunca disse isso para a população? Porque somente hoje, depois que você deixou a secretaria, é que você vem a público e diz, olha, eu não tinha controle das finanças, perdi o controle, não tinha senha de banco, não tinha influência, não tinha decisão de decidir a quem pagar de fornecedores, porque somente agora você disse isso. Eu ainda vou mais além, não só porque eu disse isso, porque isso eu falei a várias pessoas, vários fornecedores sabem disso. Mas publicamente certo? Não, a população publicamente não. Mas aquelas pessoas que estão na prefeitura sabem disso aí, certo? E a própria tributação inteira sabe, mas eu ainda vou mais além. Pergunta o seguinte: por que você continuou no cargo? Certo? Eu continuei no cargo porque eu tinha compromissos. Inclusive eu tinha assumido compromisso, tinha colocado minha assinatura lá em algumas audiências e tinha que cumprir. Exemplo de os equipamentos do Copom, do 6º Batalhão, que a gente conseguiu cumprir isso agora. Então, por isso que eu permaneci no cargo. Senão, eu já tinha saído há muito tempo. Isso era um pedido diariamente da minha família e dos amigos mais próximos, que eu deixasse a prefeitura de Caicó. Mas eu queria que você me respondesse, porque somente agora você traz para a população essa informação de que você foi totalmente boicotado nas finanças de Caicó. Olha, Marcos, eu já deixava isso claro, não para a população em si, mas o próprio sindicato sabia disso. Eu conversava com os sindicatos e, inclusive, fazia reunião na minha sala e mostrava como é que estava a estante lá de processo, que não tinha mais nenhum, que não passava mais por mim. Inclusive, na minha saída agora da prefeitura, eu fui me despedir da controladora e falei esse assunto para ela. Ela disse que estava só cumprindo ordens, não me disse de quem. Chorou bastante, uma pessoa muito boa, muito honesta e que tem um trabalho muito sensato, que é Cida, certo? E a maioria lá de cima sabe. Todo mundo sabia. Eu esperei o momento certo, eu acho que esse é o momento certo de falar, o momento certo seria a minha saída, mas o gestor acha que não foi boicote, que acha que o que ele me alegou um dia foi que minha sala entrava muita gente. Só que eu até entendo o gestor. Por quê? Porque o gestor estava assim, meio que
sendo chantageado para fazer isso. Ele tinha que tirar as pessoas que eu coloquei, certo? A impressão que passa, então, é que além do secretário e do prefeito, existe uma força do além, uma terceira pessoa que, por exemplo, manda na prefeitura de Caicó? Existem umas forças chamadas forças ocultas, certo? Que mandam sim, certo? Você não Que quer falar, mandam, Fausto? sim. Você não se sente à vontade de Não, falar eu não sobre quero, isso? eu não quero citar nomes por enquanto, mas assim, existem aquelas pessoas que pediam minha cabeça direto. Por exemplo, quem pediu sua cabeça? Políticos, vereadores, Políticos, secretários? políticos, as próprias pessoas lá de dentro. Na minha saída da gestão, eu disse ao prefeito, aqui você tem, como ele mesmo já me falava, no próprio gabinete um monte de moleque, certo? Que não entende de gestão pública. Não sabe o que é gestão Você pública. disse isso ao prefeito. Disse. Ele concordou com isso? Ele concorda, ele disse que tem um monte de moleque lá em E cima. por que não exonera? Essa é a chave da questão. Vamos ter que perguntar ao prefeito, então, né? Exato, exatamente. Mas, digo mais uma vez, não tenho nada contra o gestor, certo? Mas Só- você deixou a pasta frustrado com ele? Só tenho a agradecer. Não frustrado, Marcos, mas assim, Decepcionado. decepcionado porque o gestor é quem tinha nas mãos como resolver toda a situação. Não vai ser assim, é assim, certo? O gestor é quem manda em qualquer pasta, né? A gente está lá como direcionado para aquela pasta, como era o meu caso, tributação e finanças, mas o gestor é quem manda no município, né? Ele foi eleito para isso. O Vitor pergunta aqui, Fal, por que não pagou o que levou o município a recolher INSS e FGTS dos servidores e não efetuar o pagamento, inclusive, do patronal? Porque do servidor foi retido isso, não foi? Do servidor foi todo mês é retido, certo? 8, 9 ou 11%. Não se paga quando não se tem dinheiro, certo? Aí pode-se pagar, como o próprio secretário falou ontem, pode-se pagar a saúde, alguns casos que é federal, pode-se pagar, mas nem todos, certo? Mas deixa eu só entender que eu sou leigo nesse assunto. Por exemplo, digamos que eu sou servidor público, né? Aí de mim, quanto é que desconta de INSS? Quantos por cento? 8, 9 ou 11, depende do salário. Pronto, digamos que descontou 11% do meu INSS. Então eu deixei de receber aqueles 11%. Aqueles 11% não deveria ser guardado, sei lá, numa conta para pagar o INSS? O município de Caicó, Marcos, vinha trabalhando com a política, desde que eu assumi, de pagar a folha pelo líquido, pelo valor líquido. Isso não pode acontecer. A gente até tentou fazer, teve tempo que conseguiu fazer isso aí, certo? Que é pagar pelo valor bruto. Você já inclui ali o repasse de sindicato, certo? O repasse de planos odontológicos, o repasse do consignado, que é descontado também do servidor, certo? E o município conseguia pagar somente o líquido, porque a folha de Caicó é uma folha de mais de 5 milhões de reais. Então, nem todo mês dava para pagar, para repassar o INSS, né? Porque você faz só o repasse do que você desconta do servidor. Esses FM zerado, que envolve INSS, tem alguma coisa a ver com o contrato firmado entre o município e a empresa Virtus ou não? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A empresa Virtus já veio até aqui em Caicó, a gente foi para a Câmara, fui eu, a procuradora na época, Maiara, e o advogado Silvio Maia, certo? Um vereador solicitou a presença da empresa e a empresa esteve lá e a gente fez uma bela explanação. Inclusive, até agora solicitei o vídeo guardado nos meus arquivos. E quanto foi pago por essa empresa Virtus e qual serviço que ela prestou a Caicó? Olha, a empresa Virtus é o seguinte, a empresa Ela Virtus... chegou até você que procurou a empresa, como é que foi? Não, a empresa procura, certo? Não só a Virtus, mas passa muita empresa oferecendo esse tipo de serviço. Nós sabemos que desde 2016, que rolava no STF, um processo, um recurso extraordinário, certo? Esse recurso extraordinário, ele foi julgado agora em 2018, se não me engano, em novembro, certo? E o servidor público não paga mais. Inclusive, vários servidores deram entrada aqui na Justiça Federal e já ganharam, a maioria da saúde. A maioria da saúde.
os últimos 5 anos eles podem dar entrada e receber de volta o que o município descontou em cima de hora extra, texto de férias, são 4 itens. Hora extra, texto de férias, insalubridade. Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui os 4 itens. No caso, é uma empresa que de recuperação fiscal? Recuperação de crédito previdenciário, certo? Então, ela recuperou para o município os últimos 5 anos. E nem concluiu os últimos 5 anos. Mas vamos lá. A empresa recuperou quantos milhões de reais para o município? 18 milhões e pouco. Esse dinheiro já entrou na conta? Esse dinheiro é o seguinte. Como era feito compensação, o FPM entrava cheio. Entendeu? A partir do momento que o FPM entra cheio, aí era pago o contrato da empresa, na época era 20%. Então, a empresa ganhou 20% do que arrecadou? Isso. Mas aí a pergunta se faz o seguinte, esse dinheiro já foi pago toda a empresa? Os 20%? Não, ainda tem um débito com a empresa. E como a Virtus, ela faz o procedimento administrativo, digamos que uma derrota na esfera judicial, o que já foi pago à empresa, volta para o município ou não? Isso aí ele deixou claro, isso aí foi pergunta de um vereador na Câmara, isso aí ele deixou claro na Câmara, todo mundo tem acesso, está lá no site da Câmara Municipal, onde eles falaram que devolvia para o município. Então, em caso de derrota judicial, isso vai ser devolvido, né? Exato. Outra pergunta aqui, com relação, por exemplo, a essa questão do INSS, do FGTS, dos repasses que foram zerados, o prefeito, ele tinha ciência disso? Tudo o prefeito sabia? Olha, o FPM zerado, ele tem ciência sim, certo? Ele tem ciência. Inclusive, a gente conversou muito agora na minha saída sobre isso aí. Ele perguntando se ia ficar 20 sempre zerado. Vai ter que tirar um mês. Que o intuito era pegar dinheiro agora com a boa arrecadação que está tendo na tributação, com o refis que está tendo na tributação, para se quitar esse INSS. Você paga um mês, no mês seguinte já entra cheio, entendeu? O FPM entra cheio. O problema do FPM vai acabar temporariamente a partir do próximo mês, por quê? Porque o governo federal, com a pandemia, não vai descontar, mas com 90 dias, o município tem que ir até a Receita e tem que parcelar, vai ser um parcelamento especial, porque no momento não está existindo parcelamento existe um limite, só pode parcelar até 5 milhões de dívida, então vai ser aberto um parcelamento especial, creio eu, para que o município vá até a Receita Federal e faça esse parcelamento. Fala, além de você, mais alguém tinha ou tem a senha para fazer pagamentos no município de Caicó? Ou só o secretário? Não, as senhas que são usadas é da tesoureira e do prefeito. São as únicas duas pessoas que podem autorizar pagamentos? Isso. Isso para fornecedor, folha de pagamento, isso. Tudo? Exatamente. Você se sentia pressionado a pagar um e outro não? Não, de maneira alguma. Ontem aqui na entrevista, o Pedrinho também fez algumas referências, por exemplo, à questão de aluguéis, né? Segundo ele, deixou entender de que o município tem aluguéis, vem pagando aluguéis desnecessários, né? Existia realmente isso? Ou seja, poderia se economizar em aluguéis e não vinha sendo feito aqui na sua gestão? Olha, Marcos, economizar em aluguéis... Não, o que eu ouvi dele falar foi o seguinte, foi que os aluguéis da assistência social, que poderia ser pago com recurso federal, estava sendo pago com recurso próprio. Certo? Foi isso que eu ouvi na entrevista dele. E assim, antes agora da minha saída, inclusive, a renovação de uma casa onde funciona o CRAS, se eu não me engano, ela só foi renovada porque a secretária verificou que poderia ser pago com recurso federal e vai se pagar com recurso federal, certo? Mas tem muitos aluguéis que não podem ser pagos com recurso federal, não são todos, certo? Não são todos. Então, a gestão pública tem essas peculiaridades. Você tem que ter muita atenção, porque nem tudo você pode usar aquele recurso que está lá. Por exemplo, Saúde de Caicó. Saúde de Caicó entrou agora 2 milhões e tanto. Seção onerosa ainda está lá na conta 1.600.000 e alguma coisa, entrou 1.831.000 em dezembro, onde eu friso bem, se tivesse seção onerosa, o que poderia ser feito com a seção onerosa? Poderia se pagar a previdência e poderia se investir, certo?
Até eu pergunto aqui, inclusive, do professor Tiago Costa, do Sindiceb. Por que é que o município não usou os recursos da seção onerosa do pré-sal para pagar o INSS? Aí foi uma escolha do gestor. O gestor escolheu investir, certo? O gestor escolheu O prefeito Batata. Isso. Escolheu investir porque ela achou melhor investir, né? A seção onerosa e mandou que se fizesse esse decreto, foi feito um decreto pela procuradora. Inclusive a procuradora, no dia do decreto, me procurou, perguntando por que não ia pagar a Previdência. Eu disse que a escolha era dele e ela até ligou para ele e ele disse que ele resolveu investir. Se ele tivesse pago a Previdência de dezembro em janeiro, com a seção onerosa, esse R$1.831.000 teria entrado via FPM, certo? E aí o gestor escolhia em que usaria. Então, Poderia pagar salário, poderia investir, ele poderia fazer o que ele quisesse. Então, no caso, você acha que foi um erro, então, não ter usar esse recurso para pagar o INSS? Foi sim. Fal, quais são as expectativas? Nós vamos ter, ao longo dos últimos meses, essa normalidade na folha de pagamento ou não? Olha, vai sim, por quê? Ainda ontem eu falei isso para o prefeito. Vai sim, por quê? Mas tem que ter muito cuidado. Porque esses 3 meses são passageiros. E não vai ser descontado Previdência. Então o município tem que fazer uma reserva para começar a pagar a Previdência patronal. Certo? Para começar a pagar essa Previdência. Porque senão fica mesmo bola de neve. Você vê que 2017, desde 2016 já havia muitas. Pode observar no site do Banco do Brasil, que desde 2016 sempre existiu, o CAECO sempre teve esse problema em pagamento de Previdência Social. Sempre vinha zerado. Mas friso bem, chama-se de FPM zerado, mas as partes constitucionais da educação e da saúde ficam com o município, certo? Ele só zera o FPM depois que tira a parte, só tira a Previdência depois que tira a parte da educação e a parte da saúde. Existem no município de Caicó altos aluguéis que podem ser revistos, na sua opinião? Sim. Por exemplo? Inclusive a casa que funciona a tributação e finanças. Que é onde funcionou a tributação e a finanças. Isso. Que inclusive é da família do secretário, não é isso? Isso. Quanto é que paga aquele aluguel É um hoje? aluguel de R$4.000. Por mês. Isso. Você acha que está no padrão ou poderia ser revisto? Não, acho que ele pode ser revisto. Inclusive, Marcos, agora o ano passado, eu pedi a engenharia. Já estourou o tempo, é? Não, mas pode ficar à vontade. Eu pedi a Você engenharia. tem um minuto, você Eu tem um pedi minuto. a engenharia para elaborar um projeto da construção da sede própria, certo? Porque a tributação arrecada que dá para construir a sede própria. Tentamos também levar a tributação ali para o INSS, que não teve êxito. Aquela parte superior do INSS. Eu fico doente quando eu passo ali, que eu vejo todas. Pode passar e observar que você vai ver. O dia todo, todas as lâmpadas ligadas, certo? O contribuinte pagando a energia de lá, sem uso nenhum, aquela parte superior. Então ali a gente tentou bastante conseguir aquela parte superior para levar a tributação para lá. Seria tributação e procuradoria, no caso. Fal, só para fecharmos, ontem o Pedrinho também deixou bem claro de que vai usar dessa pandemia o critério de pagar os menores salários e os maiores salários ficam para depois. Inclusive, houve até um questionamento, desde o último fim de semana, de funcionários da tributação. Porque a tributação é que arrecada, é que faz o município arrecadar. E somente ontem o município pagou a esses funcionários. Né? E deixou bem claro que enquanto essa pandemia continuar, tributação, que na opinião dele reúne os maiores salários do município, vai receber por último. Você acha isso correto? Assim, eu não usei esse expediente em 2017. 2017, eu chamava o sindicato, conversava com o sindicato, inclusive eu recebi o município frisando bem que nem recurso para pagar o Fundeb tinha, certo? Nem recurso para pagar o Fundeb tinha. Os professores lembram que teve meses que eu paguei aos professores, ao Fundeb fundamental,
por ordem alfabética, certo? Para você ver a crise que eu peguei. E nem por isso eu vim para a imprensa falar de crise, nem porque ficou assim, ficou algo. Muitos fornecedores me ligaram ontem e até dizendo que não vou mais fornecer, a situação é essa. Ficou um pouco complicado para o fornecedor do município de Caicó, certo? E 2017 eu fiz diferente. Fiz diferente. Ia pagando por bloco, mas ia entrando em contato com o sindicato e divulgando, certo? Inclusive, nós fomos até Natal, fizemos um acordo no Tribunal de Justiça, que para a gente não ultrapassar o 5º dia útil do pagamento do salário do servidor, que esse acordo foi celebrado lá, entre a desembargadora e estava eu representando o município com o procurador Pedro Rocha na época, e conseguimos pagar sempre, até às vezes, muitas vezes, antes do 5º dia útil, certo? Antes do 5º dia útil. Mas eu acho que, inclusive eu me propus, eu saí na sexta-feira, dia 20. E o prefeito me perguntou se eu passaria algumas coisas. Liguei para minha adjunta, disse, marca uma reunião para segunda-feira. E como o Pedro não pôde, porque tinha reuniões de pandemia, se ele tivesse me procurado, Marcos, se ele tivesse me procurado, todos os relatórios, eu vi ontem que ele disse que relatório ligou para Brasília, Brasília mandou ligar para Natal, todos esses relatórios eu tenho. E não lhe procurou? Não me procurou. Ouvinte aqui, Francisco da Silva pergunta, Fal, é legal a casa da família do secretário ser alugada pelo próprio secretário para a prefeitura? Isso aí é com o jurídico do município. Mas qual a sua opinião? A minha opinião é que ela já estava alocada. Entendeu? Ela já estava alocada antes de ela assumir a pasta. Antes de assumir a pasta. Isso. Antes de ela assumir a pasta. E a tributação não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Mas você já citou, por exemplo, uma opção que seria o prédio do INSS, né? Isso, mas a gente não conseguiu na época, antes do presidente assumir. E quando o presidente assumiu, agora lá também os prédios federais, eles não doam mais, certo? Não está a doação. A concessão, então eles alugam também, entendeu? E lá, com certeza, seria um aluguel bem mais em conta. Para fechar, você se acha responsável pela situação que o próprio secretário disse ontem que está caótica nas finanças de Caicó? Não, muito pelo contrário, E a responsabilidade do município de Caicó está como está hoje, que eu considero bem, eu não trago essa responsabilidade nem para mim. Então ele mentiu Então ele mentiu ontem. Não, a situação não é boa financeiramente. Eu nunca falei que a situação era boa, que estava boa. Na minha carta, que alegam muito aí que eu fiz uma carta dizendo que estava tudo bem, tudo. Não, muito pelo contrário. Nunca falei que o município está a mil maravilhas financeiramente. Que não está. E mais agora com a pandemia, certo? Vai melhorar? Sim. Por quê? Porque o governo federal vai socorrer. Eu acredito nisso. Inclusive, essas votações que estão tendo aí, todos estão solidários. Todos os nossos representantes estão solidários com o momento que não só o Brasil, mas o mundo está enfrentando. Então, eu acredito que melhora e acredito que já o próximo mês já tem como se pagar esse salário no mês de maio, já até dentro do mês. Por quê? Porque o presidente está tirando esses encargos sociais salientantes, que é provisoriamente. O município depois vai ter que parcelar e vai ser um parcelamento que vai ficar aí a perder de vista, como esse aqui que eu lhe mostrei, de 11 milhões, que foi de 2013, que ainda falta 160 parcelas. Fal, eu quero aqui agradecer a sua participação. Ouvimos aqui atentamente o Pedro Jorge, novo secretário de Finanças. Hoje nós ouvimos você, né? Também que deu as suas explicações e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu só quero agradecer, Marcos, agradecer a você pelo espaço e dizer o seguinte, dizer o que eu falei na minha carta, que pela porta que eu entrei eu saí, certo? Isso aí tinha na minha carta que eu direcionei ao prefeito Batata. Não tenho nada contra o gestor do município de Caicó e agradecer principalmente ao pessoal, aos servidores, aos colaboradores, à família da tributação.
E o que eu disse a eles, na nossa despedida, no dia 20, certo? Dia 20 eu disse a eles o seguinte, que os quase 7 milhões que eles tinham arrecadado em 80 dias, não era mérito de nenhum gestor, de nenhum secretário, é mérito deles. Então isso aí é mérito dos servidores da tributação municipal de Caicó. Eles arrecadam não só para ser pago de tributação, mas para ser pago, para ser uso de todo o município de Caicó. Certo? Ok. Obrigado, Fábio.